Eu sinceramente não acredito que eu tenho que vir aqui falar pra vocês o óbvio. Eu vim falar pra vocês que mais uma vez os números divulgados pelo governo são falsos e muito discrepantes do número real. Tá, mas do que eu tô falando agora? Eu tô falando simplesmente da taxa de desemprego do Brasil. Recentemente o governo publicou que a taxa estava em 6,2%. Só que claro que quem tinha o mínimo de noção percebeu que esse número estava muito errado, não é a realidade que vemos no país. Logo em seguida, uma empresa mais renomada fez uma outra avaliação onde mostrou a diferença dos 6,2% divulgado pelo governo para reais 32,6%. Isso é basicamente 5 vezes mais do que o valor declarado pelo governo. Não é uma pequena diferença. Ah, por exemplo, o governo divulgou 6% e uma pesquisa real descobriu que era 7,5%. Ok, tá numa margem de erro, dá para levar em consideração. Só que de 6 para 32 é 5 vezes de diferença. Certo, eu sei que em porcentagem algumas pessoas não vão conseguir perceber o quão diferente e discrepante isso é. Então, eu vou traduzir para os números populacionais. Claro que essa pesquisa é feita em amostragens e os valores são estimados, não dá para ter uma certeza 100%, não dá para entrevistar todo mundo. Mas por amostragem, a diferença é a seguinte. Se fosse real o número divulgado, 6,2%, levando em conta os 218 milhões de habitantes que temos no Brasil, a taxa de desemprego estaria para mais ou menos 13 milhões e 500 mil pessoas. Isso se os 6,2% fossem reais. Agora que eu quero mostrar a real diferença para vocês. 6% equivale a 13 milhões e 500 mil pessoas. Agora vamos ver quanto equivale aos 32%. A conta é a mesma, eu estou tirando como base 218 milhões de pessoas que temos no Brasil. Então, 32,6% de 218 milhões são 71 milhões de pessoas. A diferença de 13 divulgado para 71 reais. Acho que dá para perceber minha clara indignação. Não é uma pouca diferença. Não é de 13 para 15. É de 13 para 71 milhões. Estamos falando de pessoas que não têm de onde tirar o seu sustento. E com uma taxa de desemprego tão alta, outros inúmeros problemas vêm junto, como aumento da criminalidade, da violência, as pessoas deixam de ter acesso às coisas básicas para viver, comida e higiene, os produtos acabam por ficar mais caros, porque não tem quem os compre. Olha, sinceramente, minha indignação só cresce e cresce cada vez mais. Só que a gente vai ver isso um pouco mais detalhado no vídeo que eu vou colocar agora para vocês. Bom, para quem ainda não é inscrito, peço que se inscreva, deixe o like, ative o sininho para ver mais vídeos e comente aqui embaixo o que você acha dessa patifaria, que é uma discrepância de uma mentira tão grande. Mais uma vez, são 13 para 71 milhões de pessoas. Agora sim nós temos um documento de uma pesquisa idônea que mostra que esse governo está mentindo para todos os brasileiros. E com certeza, se você me ajudar a divulgar essa informação, vai ser mais uma grande bomba para esse governo. É como se nós existíssemos hoje, vivêssemos hoje em dois Brasis. O Brasil oficial, que é o dos relatórios do governo, os números que o governo apresenta. No Brasil oficial, falado e divulgado pela imprensa e pelo governo Lula, é o Brasil onde a economia nunca esteve tão bem, onde o desemprego nunca esteve tão baixo, onde o PIB não para de crescer, onde a população brasileira nunca esteve tão feliz e tão grata por ter um governo tão generoso e eficiente quanto esse. Brasil oficial. E nós temos o Brasil real. O que tem aqui no Brasil real? Tem você. Tem o supermercado, tem os seus boletos, tem o posto de gasolina que você para abastecer, tem as lojas que você vai para comprar as suas coisas, tem os seus tributos, os seus impostos, tem o medo de ser assaltado quando você sai às ruas. Esse é o Brasil real. Mas eles são completamente diferentes. A imprensa mastiga e vomita na cabeça das pessoas que o Brasil está às mil maravilhas. E uma dos números que eles apresentam
para empurrar isso goela abaixo, tem sido muito usado por esse governo, é esse número aqui, ó. Desemprego de 6,2 em outubro é a menor taxa da série histórica. Aí vamos ler, letrinha aqui embaixo, ó. Desocupação ocupa 6,8 milhões de pessoas, representa queda de 17,2% em um ano, segundo dados da onde? Do IBGE. É o IBGE, a instituição oficial que solta os números oficiais do desemprego. Mas aí nós estamos tendo uma situação no IBGE. O IBGE está sendo comandado por esse cara aqui, o Márcio Postman, que causou uma situação tão vergonhosa no IBGE por causa do autoritarismo e da fabricação de números através do IBGE paralelo, que deu uma crise lá dentro. A tensão do IBGE aumenta e servidores chamam a atual gestão de autoritária. Assinaram uma carta aberta contra esse sindicato do Lula e todos os diretores de alto escalão do IBGE pediram demissão. Então, por que eu estou te falando isso? Agora nós vamos à parte que interessa. Essa pesquisa saiu no meio do ano passado e passou despercebido. Ninguém falou dela, ninguém mencionou. Achei isso estranho. Da IBESP, Instituto de Planejamento Estratégico, uma instituição, essa sim, renomada e com credibilidade. E eles foram analisar justamente a questão do desemprego no Brasil. E aqui mostra a estratificação, como é que foi feitas as perguntas, número de pessoas e tal. E olha como é o resultado do desemprego que a IBESP chegou. Olha esse número aqui, ó. 32,6% das residências entrevistadas afirmam que pelo menos uma pessoa com 14 anos ou mais estão procurando emprego. Preste atenção nisso aqui. 32,6% afirma que tem pelo menos uma. Pelo menos. Tem casas que tem duas, tem casas que tem três. Como vocês podem ver no gráfico aqui embaixo, ó. Casas que tem duas, casas que tem uma, que tem três e que tem cinco. 5 pessoas desempregadas. Só de casas que tem 2 pessoas desempregadas, só de casas que tem 2, é 7,6% das casas entrevistadas, que eles foram entrevistar. Já é maior que o número ridículo apresentado por esse cidadão aqui, que é 6,2%. Mas continuando. Nós temos hoje no Brasil, pelo menos, isso é o mínimo, um desemprego de 32,6%. E aqui você tem estratificação por regiões, como vocês podem ver. O lugar que tem menos desemprego é na região sul, o lugar que tem mais desemprego é no sudeste. Olha só. Desculpa. O lugar que tem menos desemprego é na região sul, o lugar que tem mais desemprego é no centro-oeste. Ó, pelo menos uma pessoa desempregada, Nordeste. Pelo menos uma pessoa, só uma. 19% das casas. Sudeste, 20%. Sul, 12%. Norte, 11%. E Centro-Oeste, 17%. E aqui você tem um total, ó. Dos masculinos, sexo masculino, 27,1% de desemprego. E feminino, 37,7%. Por isso que a média, como está aqui, é de 32,6%. Cara, este sim é a maior fake news oficial já produzida por um governo na história do Brasil. Enquanto ele destruiu a instituição do IBGE para apresentar esse número, a verdade é esse daqui. Olha que loucura que a gente está vivendo. Então, o Brasil hoje tem 32,6% de pessoas desempregadas. No mínimo, porque isso aqui eram casas que tinham pelo menos uma pessoa desempregada. Tem casas que tem 2, tem casas que tem 3. O número deve beirar aos 40% de pessoas que estão procurando emprego. Por isso, nós precisamos urgentemente de uma CPI para investigar, porque isso sim é impeachment. Então, eu estou falando só do desemprego. O do PIB é a mesma coisa do ponto de vista que o PIB que eles estão calculando é com o dinheiro público despejado na economia. Ou seja, é mais dívida, é mais rombo, e essa dívida e esse rombo está sendo calculado como se fosse riqueza, que é o produto interno bruto, como se fosse uma riqueza do Brasil, mas na verdade é o rombo. O dia que a população acordar para a catástrofe que esse governo está fazendo, eu sinceramente não sei se a nossa geração vai poder viver o bastante para ver o Brasil sair desse buraco.
Um abraço. Como vimos no vídeo, isso só pode ser uma grande piada. Não tem a possibilidade de alguém achar que que isso está sendo levado a sério. Não tem como, cara. A diferença é muito grande. São 5 vezes mais. Se fosse 5 vezes algo bom, mas poxa, são 5 vezes mais pessoas desempregadas que não têm de onde tirar o sustento para alimentar a sua família. Que acaba por aumentar as pessoas sendo marginalizadas da sociedade. Por não ter onde morar, não ter o que comer. E ainda tem gente que defende isso. É engraçado, né? É engraçado. Defende o Brasil real e o Brasil oficial. Onde você tá vivendo? Você vive no Brasil divulgado pelo governo? Ou do Brasil que encara as dificuldades e tenta sobressair apesar de tudo que o governo faz para atrapalhar? Você empurra para frente, o governo puxa 2 vezes para trás. É uma piada. Só pode ser piada. Bom, mais uma vez, se ainda não é inscrito, peço que se inscreva, deixe o like, ative o sininho e comente, por favor, o que vocês acharam de tudo isso. E até o próximo vídeo.